não é fácil plantar igreja e talvez, ele vai dizer melhor para nós, revitalizar uma igreja que já passou por uma experiência de se tornar igreja, de viver em comunidade e aos poucos, por algum motivo, ela ir diminuindo e tendo que ser revitalizada, voltar a um pastor e começar o trabalho praticamente às vezes do zero. Então, vou deixar o pastor Cleilton à vontade, vou orar pela vida dele agora, pela vida do casal, e pedir que você mantenha o foco na palavra de Deus, mantenha a sua atenção, né, e que nós possamos aqui sair abençoados e edificados por uma palavra abençoada. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso amado Pai, obrigado, Deus, pela vida do pastor Cleilton, Deus, e a Stephanie, Pai. Ó Deus, muito obrigado por este casal que tem labutado, trabalhado, servido no tão glorioso ministério, Deus, o ministério da palavra, Deus, como família ministerial, ó Deus. Ó Pai, são tantas bênçãos que eles vão contar aqui, e ao mesmo tempo são tantas as dificuldades que eles têm enfrentado, ó Deus. Mas eles sabem o Deus que eles têm servido, ó Deus, e é por isso que eles continuam nesta caminhada, ó Deus. Fala aos nossos corações essa noite, ó Deus. Pedimos que nenhuma distração venha ocorrer no meio do teu povo, ó Deus, que só a tua presença se faça neste lugar e que nós possamos sair daqui edificados, motivados a servir no reino de Deus, seja na nossa Jerusalém ou em Samaria e até os confins da terra, ó Deus. Seja orando, seja contribuindo financeiramente, ó Deus. E até com a nossa vida também, ó Deus. Desperta em nós, ó Deus, o coração missionário. É que eu te peço, te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Graça e paz, amém? Eu sou o seu missionário, pastor Cleilton. Olá, irmãos, boa noite, amém? Eu sou a sua missionária, a missionária Stephanie, e nós somos os seus missionários lá no sertão do Piauí. Eu tenho 25 anos e recebi o chamado missionário aos 10 anos de idade, me converti com 9. E o primeiro campo missionário que eu precisei alcançar foi a minha família. E desde então, aquele chamado, aquele fogo nunca parou de arder no meu coração. Eu me formei em jornalismo pela Federal do Tocantins. E assim que me formei, o Senhor me direcionou ao Nordeste, que o meu sonho era ir para a África, mas o Senhor me mostrou uma África diferente, que é o Nordeste do Brasil. E estamos servindo ao Senhor ali naquele lugar. Meu chamado foi um pouco diferente, né? Eu me converti em 2016, no dia 6 de novembro, e logo quando eu me converti já veio o chamado do Senhor no meu coração. Mas para mim era muito confuso, porque eu tinha acabado de vir de uma vida totalmente regressa, de trevas de fato, longe do Senhor. E quando eu me converto, lá vem o desejo de ser pastor. E na minha cabeça eu já estava pensando já em seminários, né? Ir para um seminário teológico, mas naquele momento não era o momento certo, porque ainda estava muito novo na fé. E aí os meus pastores, na época, quando digo pastores, que foi um, aí saiu, foi outro para a igreja também, na época me instruíram muito bem. Um deles me orientou muito bem, disse, olha, você tem que servir na igreja. E com o tempo as coisas vão se ajeitando e você vai para um seminário. Já o outro pastor me falou o seguinte, você não vai para um seminário teológico para poder ficar interno, porque o meu desejo era ficar interno no seminário teológico. Você vai para o projeto radical. E eu quero conversar com vocês sobre isso. Naquele momento, eu confesso a vocês, que não foi muito atraente a proposta. Por quê? Eu já estava pensando somente na dificuldade do projeto radical, que é o menino novo vai para o campo missionário, plantar a igreja, revitalizar a igreja e tudo mais. Mas aí, orando ao Senhor, o Senhor realmente falou no meu coração que era para eu ir para o projeto radical. E quando eu fui em 2018, em outubro, e desde então comecei uma caminhada com o Senhor em relação ao ministério. Em janeiro de 2019, nós fomos ao campo missionário, depois de passar 3 meses em treinamento, e desde então eu estou na mesma cidade ainda até o momento de hoje, que é na cidade de Caldeirão Grande do Piauí. Fui juntamente com o João Marcos na época, 2 meninos no campo missionário. Eu tinha cerca de 23 anos e o João Marcos tinha 18 anos na época. E quando foi em 2020, o João Marcos voltou para casa, para o Tocantins, que ele era do Tocantins, e em 2021 a gente se casou, né? E o nosso casamento foi bem
assim, a gente não se viu. Estava até contando para o pastor André, sua esposa, que a gente mal se via, né? A gente se viu apenas 4 vezes. Na quarta já foi para casar, por causa justamente do projeto radical. E aí nós oramos, namoramos e noivamos em cerca de 11 meses. E quando a gente se casou, a Stephanie foi para Caldeirão Grande do Piauí. E aí começamos a desenvolver mais ainda o nosso trabalho, né? E hoje nós queremos comentar com os irmãos aquilo que nós temos feito ali em Caldeirão Grande do Piauí. E assim se deu a minha chamada pastoral / missionária também. Queria colocar o slide. Pode colocar já naquele campo missionário, Caldeirão Grande do Piauí, os dados da cidade, tá? Então, nós estamos numa cidade chamada Caldeirão Grande do Piauí. O Piauí, ele é muito extenso. Estava até conversando com aquela irmã ali, que eu esqueci o nome. Cleide, né? Sobre o Piauí. O Piauí tem cerca de 224 municípios, por incrível que pareça. A capital tem cerca de 1 milhão de habitantes, mas a terceira maior cidade do Piauí tem cerca de 90 mil habitantes. E o restante é ladeira abaixo, como a gente se diz, porque são cidades bem pequenas mesmo. De 5 mil, 4 mil, 3 mil, 2 mil habitantes, ou até menos no nosso estado do Piauí. O estado do Piauí ele é gigantesco. Ele tem uma parte do litoral, tem uma parte do sertão, tem uma parte bem desenvolvida, tem as partes menos favorecidas, e nós estamos em uma parte que é, de fato, um pouco menos favorecida. Não quer dizer que o sertão, né, ele é extremamente pobre. Essa é uma visão muito equivocada, onde muitas das vezes a mídia, a grande mídia, ela acaba nos trazendo essa ideia de que o sertão só tem pobreza, né? E a minha esposa, como jornalista, sabe muito bem. Jornalista geralmente gosta muito de um sensacionalismo. E aí muitos deles se encostam lá numa vaca magra e dizem, olha, essa aqui é a realidade do sertão. Só que muitas das vezes, nessa mesma reportagem, quando você vai ver a cidade já é até mesmo um pouco desenvolvida. E nem todo mundo passa fome naquela cidade. Na nossa cidade, por exemplo, para você achar alguém que passa fome, você conta nos dedos, literalmente, né? Porque as pessoas acabam até mesmo assistindo. Naquilo onde o governo não assiste, a própria população ela consegue assistir os outros. Ao ver aquela pessoa passar fome, ela vai e ajuda também. Então, essa não é a realidade do sertão, de uma forma geral. Mas, na nossa cidade, nós temos cerca de 5.503 habitantes. A renda da nossa cidade, a agricultura, a prefeitura, Bolsa Família e o que mais? E a aposentadoria, né? Se consiste basicamente nessas 4 questões. Nós temos um desafio imenso, que é sobre a água. Você quer falar sobre isso? Pode falar? Então, sobre a água. Na nossa cidade em específico, nós não temos água encanada, ou seja, nós não temos um rio que passa perto. Então, a gente depende do quê? Do carro-pipa. Quantos aqui conhecem o que é carro-pipa? Acho que todo mundo, né? Agora, o que é barreiro? Quem aqui conhece barreiro? Ninguém conhece? O barreiro é justamente aonde o carro-pipa vai buscar a água. Geralmente é lá na roça, né? Na zona rural, aonde alguém tem sua propriedade ali, ele cava um buraco bem fundo, não com pá, mas com máquinas, né? E só esperar a chuva chegar. Barreiro, ou seja, barro, água barrenta, né? E algumas dessas águas é um pouco barrenta, outras muito, mas o caminhão-pipa vai lá, coleta essa água e coloca na nossa cisterna. Todo mundo de Caldeirão depende de carro-pipa ou cavalo-pipa, se assim posso dizer, né? Que são as carroças, ou alguns carros também que têm os tanques na sua carroceria para poder distribuir nas casas. Nós temos 3 tipos de água. Temos essa água que geralmente, né? Aqui vai até uma questão assim muito... geralmente as pessoas não bebem essa água. Para você ver alguém que bebe essa água de barreiro, é uma raríssima exceção. Antigamente, sim. Quando não havia... quando a cidade não era bem desenvolvida, né? Nós víamos em reportagens o pessoal, de fato, numa água bem escassa. Então, era aquilo mesmo e pronto. Hoje em dia, não. Temos também a água de beber, que é uma água limpa, mas que não é bem tratada. E também temos a água mineral. E por causa disso, essas águas acabam nos dando um pouco de verme, né? E aí, no ano passado, eu e minha esposa,
nós estávamos em Minas Gerais fazendo isso que nós estamos aqui, promoção missionária. E o nosso desejo, irmãos, é ter filhos, né? E continuar tendo filhos ainda. Amém? Amém? E no ano passado, a gente estava com um desejo muito grande mesmo de ter filhos, né? E aí a Stephanie começou a ficar enjoada, começou a aparentemente estar grávida. Então nós fomos fazer uma consulta com uma doutora. E a doutora missionária, ela falou assim: olha, Stephanie, eu acho que você está grávida. Mas, porém, entretanto, todavia, vamos fazer o exame. Meus irmãos, a gente foi fazer o exame, né? Para nossa tristeza, naquele momento, não era gravidez. Era o quê? Os vermes por causa da água. Então, a minha esposa, ela não estava grávida. Era apenas verme na barriga dela, né? Hoje, graças a Deus, ela está grávida. Amém, gente? Aí você pode voltar um slide. Volta aí um slide. Essa foi a foto que a gente tirou quando a gente descobriu. A gente fez quantos testes? Uns 5 testes. Será que somos medrosos, né? Ou ansiosos? Fez 1, 2, 3, 4, 5, foi o de sangue, né? Até concluir. Mas Deus é bom e Deus nos concedeu essa graça. Não ainda descobrimos o sexo do bebê, iremos descobrir aqui no Rio de Janeiro. Pode passar? Nós temos outro desafio, além da questão da água, é a questão do analfabetismo funcional. Há um desinteresse pela leitura e pela escrita ainda muito presente lá no nosso sertão. E nós, como igreja, temos trabalhado para que crianças e adolescentes tenham novas perspectivas em relação ao futuro estudantil. E, em consequência desse desinteresse, muitas adolescentes engravidam muito novas. E elas acabam se relacionando com homens de 20, 10, 30 anos mais velhos que elas. Muitas das vezes essas adolescentes vêm de abusos sexuais e se refugiam em homens mais velhos. Nós também temos uma população muito grande de catolicismo, de católicos na região. Você dá para tirar aqui, são 5.503 habitantes e o número de católicos de 5.008. Então, são uma população extremamente católica, mística, que se envolve com coisas que vai desde o catolicismo, a macumbaria, a reza e etc. E, em virtude disso, há uma grande perseguição ao evangelho. Quando uma pessoa na nossa comunidade se converte, ela é muito perseguida pelos católicos por causa do evangelho. Quando se fala de perseguição, a gente lembra muito dos países perseguidos, mas ainda na nossa região, claro que não como nos países perseguidos, muitas pessoas ainda são perseguidas por causa do evangelho de Jesus. Na nossa cidade só tem apenas 3 igrejas evangélicas: Assembleia de Deus, Nova Vida e nós, batistas. Então, é um número de igrejas muito pouco. E a gente precisa avançar cada vez mais. Quando se fala sobre perseguição, a nossa ideia já é morte, né? Mas quando a gente olha para o nosso sertão, infelizmente, eu digo isso com muito pesar no coração, infelizmente, no nosso interior, é assim mesmo, ao vivo e a cores. Oi, som. Então, na nossa cidade, quem manda, não na nossa cidade específica, né? Mas geralmente quem manda é quem? O padre da cidade. Então, o padre da cidade ele tem todo o poder, toda a autonomia, para assim ele mandar e desmandar. Na nossa cidade nunca teve um padre, por incrível que pareça. Tem 31 anos a cidade, é novinha. Então, esse ano, exclusivamente esse ano, chegou o padre da cidade. Então, o padre agora manda e desmanda na nossa cidade. Porque a influência política da igreja, ela é muito grande. A influência da igreja católica dentro da política, ela é muito grande. Temos isso também no meio evangélico, também nós temos também. Não podemos ser ignorantes em relação a isso. Mas isso é uma forma, é algo assim que predomina mais ainda no catolicismo. Pode passar. Então aí está a nossa igreja. Quando começou, aliás, começou bem antes dessa foto.
Nós começamos com 3, 4, 5 irmãos. Tinha vezes que a gente abria a igreja e ninguém ia cultuar a Deus. E ali nós fomos labutando, na garagem de casa mesmo. Mas nós sentimos a necessidade de sairmos desse lugar, porque a visão das pessoas, por causa do catolicismo, é que igreja é o quê? O prédio. Então sentimos essa necessidade, de fato, de sairmos desse lugar e irmos para um espaço maior. Pode passar. E aí nós podemos ir para esse espaço um pouco maior, graças a Deus, para podermos cultuar ao Senhor de uma forma assim melhor com as pessoas da comunidade local. E mais pessoas foram acrescentadas por causa justamente disso, da identificação com a igreja em específico. Pode passar? Tá. Então aí está alguns dos nossos irmãos, né? Esses irmãos são irmãos preciosos do Senhor, são pessoas que de fato amam a palavra, são pessoas que amam de fato estar nessa igreja. Nós temos pessoas de todas as faixas etárias, desde uma pessoa de 87 anos de idade para crianças que estão ali cultuando ao Senhor. Pode passar. Além do trabalho com a igreja, do evangelho, vida na vida, nós também entendemos que a igreja precisa ser relevante na comunidade local. E aí é onde nós desenvolvemos os projetos sociais, que é o jiu-jitsu, pode passar, aula de violão, pode passar, e o reforço escolar. São estratégias que nós utilizamos para agregar o evangelho de Cristo na vida de cada criança e adolescente. Inclusive, nesse reforço escolar, o Silas, ele entregou a vida para Jesus nessa aula. E logo depois, a sua mãe também entregou a sua vida a Jesus. E hoje a família quase toda está na igreja servindo a Cristo. Pode passar. E nós também trabalhamos com um pequeno grupo multiplicador infantil. É outra estratégia que Deus tem nos dado para alcançar as crianças. E por meio das crianças, nós vamos alcançando também os pais. A gente costuma chamar essa foto do milagre da Páscoa. Eu estava planejando entregar, conforme as nossas condições, um bis, não uma caixa de bis, um bis, uma unidade, para cada criança. E estava com muita vergonha de entregar. E meu esposo falou assim, não, se a gente tem isso, a gente vai trabalhar com isso. Mas naquele dia, na hora do almoço, um colega dos Estados Unidos perguntou assim, o que você vai dar para as crianças aí na Páscoa? Eu falei assim, é um bis. Ele, não se preocupe não, eu vou mandar uma oferta e você vai dar um ovo de Páscoa do médio para cada uma daquelas crianças. E naquele dia, nós conseguimos trabalhar o real sentido da Páscoa, que na cabecinha delas era o coelhinho, o ovo de chocolate, mas eles saíram dali entendendo que era o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o real sentido da Páscoa. E não é que essas crianças nunca comeram ovo de Páscoa, elas já comeram. Mas, claro, aquele ovo da prefeitura, que gruda no céu da boca, que tem gosto de gordura, né? E nesse dia eles tiveram pura. A oportunidade de comer um ovo de maior qualidade. Pode passar. Nós também já treinamos os líderes do pequeno grupo infantil. Enquanto nós estamos aqui em Itaperuna, há uma liderança que está com o trabalho ainda fluindo lá em Caldeirão. A Manuela é líder do pequeno grupo multiplicador infantil e está direcionando o trabalho durante todo esse tempo. Pode passar. Aí também está o nosso pequeno grupo multiplicador de adolescentes, né? Pequeno grupo, mais conhecido como célula. O que me diferencia, muitas das vezes, é apenas a nomenclatura, né? Então, esses meninos, no caso o Marcinho e o Iago, que estão à frente desse pequeno grupo, eles tiveram um desejo no coração de falar de Jesus para os seus próprios colegas. E os irmãos bem sabem como que está a realidade de escolas hoje em dia. Imagine escolas estaduais ou federais, que no caso é o caso deles. E eles vendo a necessidade de falar de Jesus, chega para mim e fala assim, Cleilton, eu queria falar de Jesus para meus colegas. Eu falei assim, abra um pequeno grupo. Você começa a tocar um louvor, bem simples, que o louvor chama a gente, chama ou não chama? Chama a atenção das pessoas. Daqui a pouco você traz uma palavra, encerra ali algo bem breve. Irmãos, foi luta para esses meninos abrir esse pequeno grupo. Abrir o pequeno grupo, na hora do intervalo, era aluno zoadando, era gente bagunçando, e sempre na luta de querer fazer com que isso se expandisse no seu colégio. Mas Deus foi tão bom que foi usando a vida de professores,
diretores não crentes para que pudesse abrir em outros lugares na escola. Então, as professoras católicas chegavam para eles e falavam assim: por que você não sai dessa sala de aula e vai lá para fora, que é melhor, porque mais alunos vão ouvir falar da palavra de Deus. E aí eles foram sendo direcionados por Deus. E hoje em dia, toda sexta-feira, se reúnem cerca de 50 adolescentes para poder ouvir a palavra de Deus no auditório. O diretor fala assim: vai lá. Gente, antes era impossível. Mas por meio de muita oração da nossa igreja, desses meninos, hoje eles têm porta aberta lá no colégio para poder pregar o evangelho do Senhor Jesus. Adolescentes estão sendo livres, libertos da depressão, por incrível que pareça. Por quê? Porque isso é o poder do evangelho, gente. Adolescentes que tinham vontade de tirar a própria vida, hoje em dia não tem mais. Adolescentes que tinham desejos homossexuais estão conhecendo a palavra de Deus e estão sendo libertos pela palavra do Senhor. Porque Deus está usando meninos improváveis, 2 adolescentes, para poder alcançar seus próprios colegas. Pode passar? Eu queria, nesse momento, refletir com os irmãos um texto da palavra de Deus, que é o texto central da nossa campanha de missões. A nossa campanha de missões tem como tema: a solução é Jesus Cristo. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. A solução é Jesus Cristo. E por que nós cremos que, de fato, a solução é Jesus Cristo? Queria ler com você. Se você tiver Bíblia, você pode abrir sua Bíblia. Em João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Nós iremos ver mais a respeito desse tema, que a solução é Jesus Cristo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu olho para esse texto, eu vejo algo precioso sobre a missão de Deus para nós. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo um tema em especial para ele. Eu queria dar um tema para a nossa mensagem de hoje. E o tema da nossa mensagem de hoje é: Jesus é a solução para o povo sertanejo. Jesus é a solução para o povo sertanejo. Amém, gente? Ou melhor, Jesus é a solução para todo o povo sertanejo. E quando eu olho para esse texto bíblico em especial, eu vejo que nós estamos diante de um dos textos mais emblemáticos da história bíblica. Porque Jesus se encontra com um homem chamado Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um homem altamente religioso. Um homem da mais alta cúpula da religião a qual ele fazia parte. Um homem fariseu, religioso, se encontra com Jesus à noite para poder indagá-lo sobre algumas questões. E quando Jesus se encontra com esse homem, ele é duramente confrontado sobre o novo nascimento. E olha que Nicodemos sabia quem era Deus. Nicodemos sabia muito bem, através da lei, quem era o Senhor, o nosso Deus. Porém, Nicodemos não estava enxergando que o próprio Deus estava na sua frente. Mas aí Jesus, ele confronta duramente Nicodemos a respeito do seu novo nascimento. Olha, Nicodemos, é preciso nascer de novo. Quem não nasce de novo não pode ver ou entrar no reino de Deus. E Nicodemos acaba ficando um pouco confuso com aquela história. Porque ele sabia quem era Deus, mas ele tem uma dúvida. E ele chega para Jesus e fala assim: porventura pode o homem voltar à barriga de sua mãe, mesmo ele sendo velho? E quando ele fala sobre isso, eu vejo que ele de fato não entendeu quem era Deus. Não entendeu o que era o novo nascimento para ele. Mas aí, quando eu chego no versículo 16, eu vejo o versículo central dessa conversa de Jesus com Nicodemos. Alguns teólogos vão dizer que esse versículo 16, ele é o resumo do Evangelho. Porque aqui nós encontramos, de fato, um plano de salvação para toda a humanidade. Nicodemos, religioso, não sabia quem era Deus.
Quando eu olho para o povo sertanejo, é um povo duramente religioso, mas que muitas das vezes não conhece e não sabe quem é Deus. Você chega para evangelizar um povo sertanejo e fala assim, você quer aceitar Jesus? Todo mundo vai entender o quê, gente? Que é aceitar Jesus. Entregar a sua vida para Jesus. Ter um novo nascimento. Mas na cabeça do povo sertanejo, não. Ele aceita Jesus. Ele vai dizer assim ainda, eu tenho Jesus todo dia no meu coração. Eu já aceito Jesus todos os dias. Eu tenho Jesus no meu coração. Só que aí ele não entendeu o que era o novo nascimento. E quando vai abrir mão das suas tradições religiosas, aí o povo sertanejo, que é católico, ele vai dizer assim, não, aí não. Eu não vou abrir mão da minha lei, que no caso lei é religião, eu não vou abrir mão da minha lei para poder ir para uma outra lei. Essa lei já existe há muitos e muitos anos. Então eu não posso abrir mão da minha lei, da minha religião. Gente, é preciso a gente olhar com um olhar de misericórdia para o povo sertanejo. Não são pessoas coitadinhas, totalmente miseráveis. Mas eu quero dizer em relação ao coração dessas pessoas. Precisamos alcançar todo o povo sertanejo. Amém, gente? E é por isso que nós estamos aqui, para poder falarmos da nossa realidade para os irmãos. Para que os irmãos possam conhecer e saber como de fato é a vida de religiosidade do povo sertanejo. Que precisam ser libertos pelo poder da palavra do Senhor. E para isso nós precisamos estar juntos em oração e na propagação do Evangelho para todo o povo sertanejo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que Deus ama os sertanejos tudinho, de um jeito arretado. Quando eu estava montando essa reflexão, eu me inspirei na minha esposa, claro, no espírito primeiro da gente. Mas eu me inspirei em minha esposa, porque no ano passado ela trouxe uma mensagem totalmente adequada com o linguajar, os dizeres do povo sertanejo. Eu disse, por que não fazer isso também, né? Então, eu trouxe o primeiro ponto, ou em primeiro lugar, que Deus ama os sertanejos tudinho de um jeito arretado. Então, o que significa tudinho? Tudinho é o diminutivo de tudo, né? Então, tudinho é o diminutivo de tudo. Então, arretado pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Ou quando alguém está muito bravo. Por exemplo, olha, seu Zé está arretado porque mexeram nos seus bodes. Então, arretado de uma forma ruim ou bravo seria dessa forma. Um exemplo bom, por exemplo, vixe, que bode bonito retado. Então, por que Deus ama o povo sertanejo tudinho de uma forma arretada? Porque, de fato, Deus ama de uma forma incondicional o povo sertanejo. Não que ele ame o sertanejo mais do que qualquer outro povo, não é isso. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus ama a todos de uma forma incondicional. E o povo sertanejo é um povo que Deus ama. Apesar de ser um povo esquecido pelas igrejas e ser um povo esquecido também pela questão política, acaba que a gente se esquece de que Deus ama esse povo. Deus ama, gente, o povo sertanejo. Apesar de toda a religiosidade, apesar de todas as crenças, de todos os misticismos, Deus ama o povo sertanejo. Não concorda com aquilo que é errado, mas Deus assim ainda ama. E Deus ainda é muito misericordioso com o nosso povo sertanejo. E um exemplo de sertanejo é essa mulher. Uma mulher que era duramente religiosa. Nós chamamos ela da nossa mãezona lá no sertão, que é a Dona Ana. Dona Ana, ela era uma pessoa duramente religiosa. Quem aqui conhece o que é rezador? Benzedor, todo mundo conhece. Dona Ana era uma pessoa assim. Uma pessoa que benzia as crianças, as crianças eram curadas. Uma pessoa que fazia uma reza em alguém, essa pessoa era curada. Até que Dona Ana tem um encontro profundo com Jesus. E isso, meus irmãos, a gente tem que dar glória a Deus, porque sair de uma religiosidade dessa para ser uma serva do Senhor não foi fácil. E isso é obra do Espírito Santo do Senhor. E quando essa mulher se converte, aí começam as perseguições com Dona Ana. As pessoas chegavam na porta de sua casa e diziam assim, olha,
Por que você não sai dessa lei dos crentes? Você está numa lei do diabo, ou seja, numa religião do cão. E Dona Ana, sempre muito angustiada com aquela situação, orava, às vezes revidava, dizia, calma, segura, ora mais. Mas Dona Ana tem uma fé incrível no Senhor. Lembra que ela era o quê? Rezadeira. Agora ela é o quê, gente? Uma mulher de oração. Então as pessoas chegam até Dona Ana para poder receber uma oração. E pessoas estão conhecendo o Senhor por causa de uma pessoa lá do sertão, uma sertaneja de verdade, que era essa mulher. Uma pessoa que era duramente religiosa. Hoje em dia, ela serve ao Senhor. E as pessoas, quando chegam para pedir oração, chegam em momentos de desespero, geralmente. Quantos aqui acreditam que Jesus ainda cura? Todo mundo, né, gente? Jesus ainda continua curando. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Amém? As pessoas chegam para ela. Certa vez chegou um casal de idosos, avós, chegou para ela e falou assim, Dona Ana, pelo amor de Deus, reza aqui no meu neto. Ele está roxo, literalmente roxo, está quase morrendo, porque está engasgado. Meus irmãos, Dona Ana de longe só fez assim. Rezar eu não rezo não, mas eu oro no nome de Jesus. E aquela mulher orou, sem encostar na criança, sem bater nas costas. Ela orou e aquela criança foi imediatamente curada pelo poder do Senhor. Aí não bastando, chega outra pessoa, só que não no mesmo dia, e chega para ela e fala assim, Dona Ana, reza aqui no meu filho, pelo amor de Deus, está engasgado com uma espinha de peixe, está cuspindo sangue. E aí Dona Ana diz o quê? Rezar não rezo não, mas eu oro no nome de Jesus. E Dona Ana orou por aquela criança, por uma outra criança, e aquela criança também foi curada também. Eu falei para ela assim, eu disse, minha irmã, eu vou colocar o seu nome como a véia do desengasgo, porque não tem condições. As pessoas só procuram a senhora para poder ser desengasgada, mas glória a Deus por isso, gente. Porque Deus ainda continua usando o povo sertanejo para alcançar também o povo sertanejo. Pode passar? Segundo lugar, uma ruma de gente carece do nosso Senhor Jesus. Ruma significa o quê? Muito. Carecer significa perecer, morrer. Por que uma ruma de gente carece do nosso Senhor Jesus? Quando eu olho para o povo sertanejo, quando eu digo que ele é esquecido pela igreja, eu me refiro à propagação do evangelho, fazer discípulos, plantação de igrejas. Quem aqui sabe como que é a situação da África? Todo mundo sabe, né? Uma situação escassa, uma situação onde igrejas aparentemente não estão chegando lá, e a gente sempre se mobiliza, se comove, acha que, meu Deus do céu, a África está precisando, mas esquecemos o sertão. Bem-vindos à África do nosso Brasil. Não no sentido da pobreza, entendo bem, mas no sentido da evangelização. Mas quando eu olho para a África, eu fui uma vez pesquisar a respeito de alguns dados. Eu achei esses dados na Missão Livres. Você sabe a porcentagem, aqui eu quero ver um glória a Deus bem forte da igreja. Você sabe a porcentagem de presença evangélica lá na África, no interior da África do Sul? 69%. Glória a Deus, gente. Aí quando eu olho para o nosso sertão, em números, porcentagem, comparados a esse número da África, sabe quanto que deu? 0,01%. 10 mil comunidades rurais sem presença evangélica. Amém ou não amém? Misericórdia, né? Gente, sertão precisa de Jesus. Tem muita gente morrendo lá. Tem gente que está na beira da morte. Literalmente. Está na beira da morte. 90 anos de idade, uma religiosidade terrível. Você pergunta assim, quer entregar a sua vida para Jesus? A pessoa sabe. Não quero, não. Eu vou morrer assim. E as pessoas estão indo para o inferno sem conhecer Jesus. Aí quando eu olho para essa menina, dessa foto, eu vejo que ainda há esperança para que o nosso povo sertanejo seja alcançado. Em Caldeirão existem 56 comunidades rurais. Nem todas elas têm presença evangélica. Mas tem o quê? Uma igreja católica. Todo lugar tem. Mas quando eu olho para essa menina, eu vejo que ainda há esperança para a igreja de Jesus naquele lugar.
Manuela, uma pessoa muito religiosa. Era muito religiosa. E a Manu conhece Jesus em um pequeno grupo de adolescentes, lá na nossa igreja. A gente olhou para ela e não demos muito crédito. Confesso aos irmãos. Com 11 anos de idade, a gente olhou e disse assim, daí não vai sair nada. Aí eu olho para Jesus, né? Pode, porventura, sair alguma coisa boa de Nazaré? Pode alguma coisa boa sair dessa menina? E quando eu olho para ela, eu digo assim, a gente, né, pensando, né, não vai sair nada. E então a Esther, minha esposa, começou uma caminhada de discipulado, de fato, com essa menina. Bíblia e acompanhamento com essa adolescente. E a esposa ia caminhar 5 horas da manhã, gente, para poder ter um momento de discipulado com ela. Só que a Manu chega para minha esposa, e a Manu, gente, ela era muito missionária. Falava de Jesus, dava estudo bíblico para as pessoas, sem a gente nem ensinar para ela como é que fazia. Eu nunca vi ninguém igual a Manu, nunca vi. Nem pastores eu vi, nem missionários eu vi. Nem eu sou assim, gente. Mas quando eu vi essa menina muito missionária, eu disse, daí vai sair alguma coisa boa. Só que ela chega para minha esposa e fala assim, Stephanie, é porque eu estava esperando, já há um bom tempo, o meu nome sair lá na lista da Igreja Católica para fazer a crisma. Aí minha esposa se assusta, né? Como é que a pessoa é muito missionária? Como é que a pessoa está falando de Jesus? Chega e fala que quer fazer a crisma. Minha esposa se espanta e fala assim, Manu, por que você quer fazer isso? Não, porque já tem tempo que eu estou esperando, não sei o quê. Ela só disse, vai orar. Conversa com Deus e pergunta se Deus realmente quer que você faça isso. Passou-se um tempo, Manuela ainda muito missionária, participando da igreja, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Até que minha esposa está numa caminhada de novo com a Manuela, só que agora com um adolescente. E minha esposa chega para o adolescente todo empolgado e fala assim, olha só, Iago, a Manuela, olha só o que Deus está fazendo na vida dela. A Manuela ia crismar e não vai mais. E aí, meus irmãos, a Manuela interrompe a conversa e faz assim, mas eu crismei. Aí minha esposa se assusta, né? Como assim? Eu crismei. Aí o adolescente, para não perder a piada, começou a zombar da menina. Começou a chamar ela de crente 2 chip. Né? O celular tem 8, né, gente? Ela era crente e era católica ao mesmo tempo. Crente 2 chip, e ela ficando brava com aquela situação. A comunidade todinha soube disso, porque ela saiu nas ruas parecendo uma múmia toda de branco, e todo mundo começou também a falar mal da Manuela. E as pessoas começaram, a perseguir de fato a Manu. Irmãos, contexto de sertão, vale mais sua religião do que tudo. A religião é colocada acima de tudo e todos. Se alguém se converte, vindo de um contexto de catolicismo, ele vai ter que pagar o preço. A Manuela teve que pagar o preço. E as pessoas começaram a ir em sua casa, na frente dela, como se ela não existisse, dizendo assim para sua mãe, por que você não tira sua filha dessa igreja vai sem graça? Eu mesmo retirei a minha. Olha só que vantagem, né? Eu mesmo retirei minhas filhas dessa igreja. Por que você não tira daí? E pessoas chegando para ela dizendo assim, olha, você está na porta do céu e você está na porta do inferno. Você imagina o psicológico, a cabeça de uma criança de 11 anos ouvindo isso? Você imagina, gente? E o que é que eu ia fazer com a crisma dela? Você deve estar se perguntando. Fazer nada. A mãe é católica, a avó tem santo. Deixa a mãe aqui, dentro de casa. Mas a avó, por incrível que pareça, chega para nós e fala assim, vocês são os únicos crentes dessa cidade que não falam mal dos meus santos. Ganhamos a confiança da avó. Mas só que aí veio o desafio. E agora? O que fazer com a Manuela? Nesse contexto de perseguição. Manu, ora! E a Manu começou a orar, gente. Foi orando, até que as coisas foram se acalmando para a glória de Deus. Eu queria que ela falasse, coloca para mim o vídeo dela. Ela está com uma blusa branca. Ela, em suas próprias palavras, vai falar aos irmãos aquilo que ela passou. Queria que você abrisse seu coração, tivesse um pouco de sensibilidade com essa menina. Você vê, uma menina de 11 anos, hoje ela tem 13, que permanece firme em Jesus, que ama Jesus de todo o coração, que tem alegria de servir ao Senhor, mesmo em meio a tantas perturbações,
mas que serve a Deus com maior alegria. E sabe qual é o maior desejo dela? O maior desejo dela não é ser uma médica, não é ser uma engenheira, não é ser uma advogada. O maior desejo dela é ser uma missionária. Ela falou, eu quero ser missionária. Eu quero servir ao Senhor. E a Manuela, meus irmãos, para a glória de Deus, ela vai ser uma radical. Deixa ela chegar só na idade que ela vai ser enviada ao campo missionário para poder falar para o seu próprio povo. Amém? E ela alcançou essa menina aqui, ó, ela sozinha. Não foi a gente que alcançou, não. Foi sua coleguinha de escola, a Lavínia. Ela alcançou e no mesmo dia as duas desceram as águas do batismo. Batismo para nós pode não significar muita coisa, a gente já vê tanto. Mas o contexto de sertão, alguém para abrir mão de sua religiosidade, descer as águas, é muito complicado. Mas essas meninas estão professando sua fé em Cristo Jesus. Pode passar. Para a gente poder encerrar, se aveste porque a missão é urgente. Avexado significa o quê, gente? Apressado, com muita pressa. A missão de Deus aqui na terra, meu querido irmão, minha querida irmã, ela é urgente demais. Ela é para ontem, se assim eu posso dizer. Pessoas estão morrendo, indo para o inferno. Essa mulher que está aí na foto, ela é uma pessoa que ia para o inferno se não fosse a graça do Senhor Jesus. O filho dela, que é esse aqui, o João Vitor, ele se converteu, mas ele queria alcançar a sua própria família. E ele queria alcançar a sua mãe, só que a sua mãe ela tem uma história assim de vida muito infeliz, se não fosse a graça de Deus que tivesse alcançado o coração dessa mulher. A começar que, quando ela nasceu, ela bebezinha, ela foi abandonada pelos seus pais. Vocês teriam coragem? Eu olhei para ela aqui, fiquei imaginando a cena. Nenhum pai, nenhuma mãe, em sua sã consciência, que tem amor ao seu filho, faz isso. Mas essa mulher foi rejeitada, tanto pelo pai quanto pela mãe. E ela foi largada no meio da zona rural, na estrada de roça, lá no sertão, chão batido, até que passa alguém e encontra essa mulher. E era o seu tio. O seu tio levou ela para casa e ela foi criada pela avó até os 12 anos de idade. Mas a Nilva também ela tinha uma deficiência, tem até hoje. A Nilva, ela não é totalmente surda, mas ela é surda. E aí a Nilva tem sua vida muito bagunçada. Na adolescência mesmo, contexto de sertão, como eu falei para os irmãos, meninas, adolescentes, se envolveu com um rapaz. Esse rapaz, o que é que ele fazia com ela? Batia nela. Batia, espancava. E para acabar de completar, ela ainda fez 3 filhos. Não fez sozinha, né? 3 filhos com esse rapaz. Esse rapaz pegava o dinheiro dela e ia gastar com as outras. Batia nela até que ela conseguiu se sair desse rapaz. Você pensa, nossa, agora vem a coisa boa. Calma. Ela se envolve com outro rapaz. No caso, no sertão tem a cultura de se juntar. Não casa, né? Só se junta e acha que é casamento. Se juntou com esse rapaz, com o novo. O rapaz é até bom. Trabalhador, provia tudo dentro de casa. Porém, ele fazia a mesma coisa que o outro. O que é que ele fazia? Batia na mulher. Como ela diz, eu só levava a taca deles. Só apanhava desses rapazes. Só que a Nilva, ela vem no contexto também de religiosidade, onde o pessoal é envolvido com muita reza. Então, uma hora ou outra, a Nilva ficava possessa. Literalmente possessa. Endemoniada dentro de casa. Tanto ela quanto esse rapaz. Irmãos, pensa na perturbação. Até que o João Vitor chega para nós e fala assim, eu quero falar de Jesus para minha mãe. João Vitor, traz ela aqui em casa. Meus irmãos, essa mulher foi lá para casa, mas pensa no desafio. Ela é surda. E a gente, como igreja, nós não estamos preparados para alcançar os surdos. Só que ela entende algumas palavras da forma como ela entende, não como nós entendemos. Marido, ela fala Maris. Stephanie, que é minha esposa, ela chama de Esteva. Então são palavras assim bem diferentes. E aí ela chega para nós e nós tivemos uma ideia. Vamos falar de Jesus com um plano de salvação para criança. Você conhece, né? Aqueles coloridos. Chegava na cor amarela, o que é isso? A gente explicava para ela. Quando chegou na cor do pecado, eu falei assim, Nilva, você sabe o que é pecado? Ela disse, não sei não. Eu disse, pronto, agora pronto. Como é que a mulher vai entender o plano de salvação? Eu disse, Nilva, pecado é mentir, é roubar, é beber, é fazer isso. Ela, sei. Aí contava uma história sobre isso.
Até que quando chega na parte de aceitar Jesus. Nilva, você quer aceitar Jesus, Nilva? Entregar a sua vida para Jesus? Meus irmãos, sabe o que ela disse? Eu não sei não. Ela não estava entendendo, gente. E aí eu apelei para quem? Para o seu filho. Era como se fosse Moisés e Arão, gente. Né? Eu falava para um, o outro interpretava. Eu disse, João Vitor, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Ele disse, mãe, está perguntando se a senhora quer ser crente, mãe. Ela disse, ah, sim, ser crente eu quero ser. Aí naquele dia, meus irmãos, a Nilva entregou a vida para Jesus. Acabou alguns problemas, mas o marido ainda continuou batendo nela. A gente chama para conversar e vem cá, seu Nivaldo. A Bíblia diz isso sobre o seu cuidado com sua esposa. Não é para você matar sua esposa, é para você amar sua esposa. Não é para você bater nela, é para você amar sua esposa. Então vergonha em sua cara. Aí, depois de uma boa conversa, esse rapaz, por incrível que pareça, pela obra do Espírito Santo e por pressão nossa, esse rapaz parou de bater nela. E o melhor, parou até de beber, gente. Parou de beber. Hoje em dia, o Nivaldo é uma das pessoas que mais serve a gente na igreja. Não é crente ainda, mas vai ser no nome de Jesus. Ele disse que só não é ainda por causa da religião, da religiosidade. Muito apegado, com muita superstição. Mas a esposa já é crente. No dia 14, olha lá, no dia que a gente foi no cartório, dia 14 os dois vão casar, para a glória de Deus. E no dia 15 a Nil vai descer as águas, confessando a Jesus publicamente. Isso é obra de Deus, gente. É o que Deus está fazendo no sertão. Pode passar. Então, nós estamos com um novo desafio, como estava mencionando o pastor André. Já estou encerrando, tá, gente? Estamos com um novo desafio. Nós estamos num processo de transição, ainda por missões nacionais. Estamos indo agora para o estado da Bahia. E nós iremos assumir essa congregação para podermos revitalizar essa congregação. Além de revitalizar essa congregação, nós já temos em mente 2 novas plantações de igreja em parceria com a Igreja Mãe, que é a PIB de Luiz Eduardo Magalhães. Iremos plantar mais 2 igrejas, isso em cidades próximas e distritos. Mas também, como a cidade está crescendo muito, nós iremos plantar outras igrejas também dentro dos bairros de Luiz Eduardo Magalhães. O desafio é imenso, gente. A obra missionária é muito complicado no sentido de que a gente precisa avançar cada vez mais. Mas com essa igreja a gente pode avançar cada vez mais. Amém? Pode passar? Para isso nós precisamos de algumas coisas. Você precisa orar por nós. Você precisa estar de fato orando por nós. Os desafios são imensos. Isso eu não contei nem a metade da metade da metade para os irmãos dos desafios e principalmente espiritual naquele lugar. Mas a gente precisa da sua oração. Nós precisamos que essa igreja, a igreja da Capelinha, precisa estar envolvida em oração conosco. Quantos aqui gostariam de orar por nós? Amém? Quando se lembrar de campo missionário, se lembrar de sertão, e vier à sua memória a minha vida, a vida de minha esposa e o nosso filho, ore por nós. A gente carece de oração, a gente precisa. Sem oração, a gente não vai a lugar nenhum. Sem oração, essas pessoas não seriam nunca resgatadas por Jesus. Mas também você precisa visitar, ver de fato como que é a realidade do campo missionário. Eu não convido você para ir ao Piauí, porque já estamos indo embora em outubro. Mas, se quiser ir para Luiz Eduardo Magalhães, nós iremos atuar em um bairro periférico. Então você pode ir conhecer a nossa realidade lá em Luiz Eduardo Magalhães também. E para isso você também precisa contribuir. Eu costumo dizer que a obra missionária, ela não é só feita de amor. Eu amo missões. Mas o que nós fazemos por missões? Eu amo missões, mas eu não oro por missões. Então isso não é amor. Isso não é amor. Pode ser qualquer outra coisa, menos amor à obra missionária. Para a contribuição, a gente também precisa que parceiros estejam envolvidos na obra missionária. Eu poderia fazer, sabe o que com essa igreja? Chegar ali e mostrar a miséria do sertão e apelar para os irmãos, dizer assim, irmãos, vamos contribuir. A gente está lá numa miséria. Mas, meus irmãos, vocês estão vendo aqui o fruto do que Deus está fazendo. Eu poderia fazer isso, mas eu prefiro mostrar coisa boa para vocês. Do que Deus, de fato, está fazendo. E é a sua oferta, a oferta missionária, que chega nesses meninos, que chega nessas meninas, que chega na nossa congregação, que lá não tinha nenhuma igreja batista, hoje tem, por causa do seu investimento em missões. E como você pode fazer parte disso? Através do PAN, que é o Plano de Adoção Missionária de Missões Nacionais.
com apenas R$ 30 mensais, durante um ano só, você pode estar nos adotando como a sua família missionária. A gente pode gastar dinheiro com tanta besteira, e gasta de fato, mas quando eu invisto na obra missionária, quando eu invisto em vidas, eu estou investindo em pessoas que muitas vezes eu não vou nem ver, mas eu vou estar com elas no céu. Porque a minha oferta chegou ao missionário, e esse missionário foi lá falar de Jesus. Eu queria perguntar a essa igreja, eu não sei se aqui já passou alguns missionários, não faço ideia como que foi, não faço ideia se os irmãos também já adotaram missionários, mas eu queria perguntar para essa igreja em especial. Eu queria perguntar, meus irmãos, vocês desejam ofertar no nosso ministério mensalmente com R$ 30 só, não é mais nenhuma pizza. Eu queria perguntar, se você tem um desejo, levante só uma de suas mãos. Amém, glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Gente, investir em vidas não tem preço. Não pense que nós somos missionários e a gente também não faz isso, não. Eu e minha esposa também, nós adotamos missionários no campo. Amém, gente? Porque a gente precisa, antes de tudo também, ter missionários adotados financeiramente. Mas a gente precisa que a igreja, precise estar conosco nessa missão. Tem mais alguém que quer a ficha? Amém, glória a Deus. Se você ainda quiser uma ficha, você pode procurar minha esposa, ou ao final do culto também, você pode estar pegando sua ficha PAN. Só peço que os irmãos preencham essa ficha, e ao ir embora, não leve para casa, tá bom? Você pode estar me entregando na portaria, e assim eu vou preencher e mandar um relatório para você todos os meses daquilo que Deus está fazendo lá no nosso campo missionário. Vamos orar? Para a gente poder encerrar esse momento. Obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso. Muito obrigado pela vida da sua igreja. Muito obrigado porque nós aprendemos hoje sobre o que é missões. Eu quero te louvar, meu Pai, pela Igreja Batista da Capelinha. Uma igreja que tem, de fato, amado. Ó Deus, tem contribuído com a obra missionária. Muito obrigado. Eu quero te louvar pela vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Que o Senhor os abençoe abundantemente. E que essa oferta missionária não faça falta no bolso de ninguém, mas que ela possa multiplicar a 30, 60 e a 100 por um, se assim for possível, segundo a tua vontade. Muito obrigado, meu Pai. Nós oramos, gratos por esse tempo precioso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, queridos. Pode passar mais um slide? Aí está o nosso contato. Você pode estar tirando uma foto, nossa rede social, nosso WhatsApp, e assim vocês podem estar falando conosco mais em breve. Amém? Passo para quem a palavra? Como é que eu faço para tirar aqui? Som. Quero agradecer aos missionários, né? Desculpa que eu cheguei aqui na hora do culto e foi dois caminhões, né? Um de isopor e o outro de estrutura metálica, que nós vamos colocar em uma cobertura na igreja. Aí chegou, eu tive que ir lá conferir, né? A irmão me perdoa, mas cheguei, deu para assistir toda a mensagem, toda a pregação. O nome do pastor? Cleilton. Na hora que o pastor estava se apresentando, eu estava lá conferindo o material, tá? Aí Deus abençoe o pastor. Quero dizer que eu mais a minha esposa já somos parceiro missionário, né? Nós